Peça-chave do Palmeiras em 2025, Maurício se destacou no choque-rei deste fim de semana. Com 2 assistências decisivas, o meio-campista superou Rafael Veiga em participações diretas em gols desde o Mundial de Clubes, reforçando sua importância para o time. Boa tarde, tá começando o Globo Esporte. Nessa semana de data FIFA, com o Jogo do Brasil, sexta-feira, 8 da manhã, com transmissão da Globo, a gente pega a Coreia do Sul. Não tem rodada do Brasileirão, mas não vai faltar informação dos clubes. Dá só uma olhada, que bonito aqui o nosso telão, com todo mundo da nossa reportagem espalhada. Vamos começar. Boa tarde para todos. Vou começar falando da longevidade do trabalho do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Vocês vão ver números aí na tela também. São números impressionantes, hein? Levantamento do GE. Globo, 1.797 dias trabalhados desde que o Abel chegou ao comando da equipe lá em novembro de 2020. É mais, gente, do que a soma do trabalho de outros 16 treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. O número é realmente impressionante. E o homem não descansa, tá aqui trabalhando hoje também, pensando nesse jogo contra o Juventude no fim de semana, jogo que pode render uma gordurinha aí pro Palmeiras na liderança da competição. Pode ter até 10 desfalques nessa partida, Abel Ferreira. Convocados, Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Aníbal, Facundo, Emi Martínez. Tem jogadores suspensos e tem jogadores também no departamento médico. Vamos agora para a Baixada Santista, Murilo Tauro com as informações do Santos. Boa tarde. Muitos desfalques para esse jogo contra o Juventude, pela falta de espaço no calendário marcado no sábado. Mas para o Palmeiras, de certa maneira, se ganha essa partida, já se consolida mais ainda lá no primeiro posto. Aqui, olha a lista. Vitor Roque, um cartão que ele toma no choque-rei, tira o atacante da partida. O Flaco está com a seleção argentina, a mesma coisa o Aníbal Moreno. O Facundo Torres foi chamado pela seleção do Uruguai. O Emiliano Martínez é suspenso e também na seleção uruguaia. O Gustavo Gomes com a seleção paraguaia e está suspenso, já, né, sabia disso. Paulinho fora, Lucas Evangelista fora, Kelvin e aqui os 3 por problemas médicos. E o Ramon Sousa ainda é dúvida, pode ser que jogue. E o Kelvin também, a expectativa é tentar que ele seja disponível para a partida de sábado. Edu Dracena, é o melhor momento mesmo do Palmeiras? Eu fiz semana passada, eu fiz essa pergunta. E eu repito, porque acho que é importante. É o melhor momento do Palmeiras na temporada? Sim, Renata. Eu também acho, né? Vence um clássico da maneira como foi. É um primeiro tempo abaixo do que a gente imaginava e esperava também do Palmeiras, até porque o que vinha fazendo. E no segundo tempo você muda a postura e joga da forma como a gente estava habituado de ver o Palmeiras. E na questão dos desfalques, a gente entende, né, até porque jogadores de time grande, jogador bom, vai para a seleção. Então a gente não tem que lamentar. A gente lamenta, de repente, algumas lesões que aí sim acaba atrapalhando. E é um momento onde que a gente tem que colocar o elenco em prova. Então o Abel vai ter que quebrar a cabeça realmente para estar montando essa equipe, principalmente no meio de campo, onde que a gente perdeu aí os nossos volantes, né, 2 indo para a seleção e um machucado, que é o Evangelista. Então eu acredito muito que o Abel possa montar uma equipe competitiva, principalmente na parte mental, porque jogando dentro da sua casa, diante do Juventude, que não vai ser fácil, por mais que o momento do Juventude esteja ruim, mas tem que ter a maior humildade e entrar de uma forma como o Palmeiras sempre entrou dentro do Allianz Parque. Ronaldão, o Juventude jogou bem contra o Inter, na minha opinião, no Clássico Gaúcho, mas foi muito mal diante do Fortaleza, mesmo saindo na frente, acabou perdendo o jogo em casa. E agora tem um Palmeiras desfalcado, mas um Palmeiras que é líder e passando por essa fase que é muito bacana, muito positiva em termos de desempenho. E aí? O Carpini, ele conseguiu, quando ele chega no Juventude, dar um ânimo a mais no time, ele conseguiu acordar o time, mas a verdade é que com lesões também, que ele também teve alguns jogadores que ele não pôde contar, ele não conseguiu continuar com a mesma força, a mesma pegada. Agora, ele tem que aproveitar essa oportunidade que o Palmeiras está dando para ele fugir da zona de rebaixamento. Como assim, Ronaldo? Porque os jogadores do Palmeiras, acho que já na estatística do Abel, quando se tem a data FIFA, ele sabe, vou perder aqui no time meia dúzia. Eu vou perder mais, porque o time do Palmeiras tem jogadores convocáveis nas outras seleções aí. Na Argentina, fora, até na Paraguai, na Venezuela. Então tem ciente de que poderia ser ausente em algumas peças. Agora o Juventude tem que aproveitar, porque o momento de pegar o Palmeiras desse jeito aí, com 10 baixo aí, não é para qualquer um, não. Não é sempre que acontece, né? Não é sempre que acontece aí, não. Você sim, o Palmeiras já emitiu uma nota dizendo que o tom de reclamações da arbitragem é para colocar uma pressão, para instaurar um caos, que os outros clubes estão buscando benefícios daqui para frente.
não é? Porque o que já está produzido, está produzido. Você concorda? Acha que é por aí? Ou os clubes, no caso São Paulo, tem que reclamar mesmo? Renata, o direito de reclamar é de todos, né? Então, assim, os erros foram muito graves no clássico, mas é vida que segue. Não adianta também ficar se apegando que não vai voltar atrás. Na verdade, o Palmeiras, ele está na situação dele, né? É concentrar na competição. Não acredito que vai ter tumulto dentro do Palmeiras. A gente só lamenta um posicionamento na qual foi da Leila, do Abel, falando que não houve erros e tentando pontuar outros erros. Então isso eu não concordo. Mas dito isso, vida que segue. O Palmeiras, a gente acha que vai entrar totalmente desfavorecido num jogo como esse. Só que também, como ex-atleta, a gente entende que os jogadores que vão ter oportunidade com o Abel num jogo como esse, então, será que o Juventude não vai ser uma próxima vítima? Então, assim, a tendência tem sido grande jogo. Apesar que o Palmeiras perdeu para o Bahia há poucos dias, mas está jogando um futebol bem atrativo. Olha, só de ver a tabela já muda a perspectiva. Porque o Palmeiras chegou ao topo com a mesma pontuação do Flamengo, mas tem uma vitória a mais. E agora, no sábado, às 19h, já faz um jogo atrasado contra o Juventude, lá do primeiro turno da 12ª rodada, e ainda tem que marcar o clássico diante do Santos. Já o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport na Ilha do Retiro, porém, não tem data ainda prevista para essa partida. Fato é que eles vão se enfrentar não na próxima, mas depois no Rio de Janeiro, no Maracanã, e muita coisa nesse campeonato pode começar a ser definida. E a gente tem aqui o comparativo, as chances de títulos dos dois lados. Olha o Palmeiras como subiu! Olha o percentual possível de conquistar o título brasileiro este ano para o Palmeiras. Ele chega a 60,6% de chances. O Flamengo fica com 31,5% e o Cruzeiro, na terceira colocação, já se distanciou, tem hoje 7,4%. Edu Dracena, olhando tudo isso, a pergunta é uma só. O que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos? Não, Renata, que a gente sempre fala, né? A questão da oscilação que vai acontecer dentro do campeonato. E o Flamengo está passando por essa oscilação, principalmente jogando dentro da sua casa, que perdeu pontos importantes, porque se tivesse ganho também estaria em melhores colocação no campeonato. Então eu entendo assim que é uma definição do campeonato, só que ainda a gente não pode cravar nada, porque tudo pode acontecer num campeonato tão disputado como é esse Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. De repente você pode mudar o foco em determinado momento. Então acho que é o momento sim de descansar a cabeça, o físico, porque essa reta final vai pegar fogo. Ronaldão, o time do Flamengo é favorito sempre que entra numa competição, vinha sustentando essa liderança há bastante tempo, porém agora não é que perdeu o primeiro lugar, é que não está com aquele futebol tão encaixado. E quando o Arrascaeta não brilha, parece que o Flamengo também não consegue jogar. E o lado bom é que quando você tem também um time que tem 2 jogadores a menos, você vê a forma do trabalho do treinador na postura do time em campo. Mesmo o time com 2 jogadores a menos conseguiu fazer um bloco, atacar, defender. O Bahia teve a oportunidade de fazer o 2-0, mas o time do Flamengo sempre teve bem postado. Então, acho que isso cai no colo do Felipe, que é um treinador da nova geração, mas é um treinador que, mesmo com dificuldades, com um time, uma peça maravilhosa, com 2 desfalques, com 2 pancadas que ele tomou durante o jogo, o time não perde o rumo. Perdeu o jogo, 1-0, perdeu, faz parte. Acho que estava na hora do mito Rogério Ceni vencer também, depois de tantas queixas, né? Mas a verdade é que o Flamengo é um time organizado, mesmo com desfalques. Cicinho, pensando nos próximos compromissos, o Racing pela Copa Libertadores e o clássico diante do Botafogo na casa do adversário pela Série A. Renata, é momento de administrar essa questão do momento na qual o Flamengo vive, né? Vai enfrentar muita dificuldade na Libertadores e também tem a questão do clássico, que pode ser um divisor de água no Campeonato Brasileiro. A competição, o Campeonato Brasileiro, realmente é Flamengo e Palmeiras lutando contra si. Acredito que o Cruzeiro pode se aproveitar dessa luta dos dois, né? O Cruzeiro pode surpreender quanto a isso, mas aí você pega o Cruzeiro que também perde ponto para o Sport, que não estava esperado. Mas tratando de Flamengo,
é um momento decisivo. Então é esfriar a cabeça, esse momento conturbado, agora tem a parada, o Felipe vai trabalhar muitas coisas, vai criar novas opções até para que quando essas peças como a Arrascaeta não funcionar, que outro entre, dê conta do recado e mantenha o ritmo para que o Flamengo possa, porque independente do momento do Flamengo, do Palmeiras e do Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, ainda é o melhor time e um candidato sério ao título. E para fechar esse assunto, depois do Botafogo, o Flamengo recebe no Maracanã o Palmeiras. E o Palmeiras, na sequência, vai jogar em casa com o Cruzeiro. Então teremos fortes emoções no Campeonato Brasileiro. É aguardar agora, não é? Andrés Pereira explicou o que aconteceu no lance polêmico envolvendo ele e Marcos Antônio, do São Paulo, durante o clássico vencido pelo Palmeiras no último domingo, no Morumbis. Durante o segundo tempo do Choque Rei, o volante deu uma entrada mais dura no adversário e recebeu apenas o cartão amarelo. O São Paulo acredita que a jogada era para expulsão. Fui num lance disputar a bola, pisei em cima da bola e o Marcos tirou a bola do meu pé. Na imagem, se parar ela, parece que estou pisando com toda a minha força na perna dele, mas não tinha peso nenhum na minha perna. Eu pisei depois no pé dele porque apoiei, afirmou Andréas em entrevista ao GE e à TV Globo nesta segunda-feira. Eu pedi desculpas, todo mundo me conhece e sabe que não sou um jogador maldoso. Depois do jogo falei com ele também. Acho que o árbitro teve uma boa decisão. Troquei camisa com o Marcos depois e me desculpei se eu poderia ter machucado ele, porque nunca será minha intenção, acrescentou. O lance foi um dos citados pelo São Paulo como desfavoráveis à equipe e que acabaram influenciando o resultado final da partida. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, não irá divulgar os áudios dos lances polêmicos do clássico. O protocolo da CBF só prevê a divulgação da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor. Nenhum dos lances reclamados por São Paulo ou Palmeiras no clássico teve a análise feita dessa maneira. O São Paulo, porém, exige que a CBF quebre o protocolo e divulgue os áudios. Os clubes têm o direito de solicitar os áudios das conversas dos árbitros durante os jogos por meio de um fórum permanente em que se faz a análise da equipe de arbitragem. No entanto, a divulgação é restrita e fica apenas entre os clubes envolvidos, a entidade e os profissionais que atuaram na partida em questão. Peça-chave do Palmeiras em 2025, Maurício se destacou no Choque Rei deste fim de semana. Com 2 assistências decisivas, o meio-campista superou Rafael Veiga em participações diretas em gols desde o Mundial de Clubes, reforçando sua importância para o time. Analisando os números, o camisa 18 registra 2 gols e 5 assistências após o fim do torneio internacional. Em contrapartida, o ídolo palmeirense ainda apresenta oscilações com apenas 1 tento marcado e 2 passes decisivos no mesmo período, números de Maurício Detus Veiga após o Mundial de Clubes. Maurício, 15 jogos disputados, 2 gols e 5 assistências. Rafael Veiga, 12 jogos disputados, 1 gol e 2 assistências. Contratado pelo Palmeiras em julho de 2024, Maurício tem números interessantes no Verdão nesta temporada. Em 40 partidas com a camisa alviverde, o meia tem 10 gols marcados e 9 assistências, totalizando 19 participações diretas em 2025. Por outro lado, Rafael Veiga, escolhido por Abel Ferreira como titular nos últimos jogos, não vive grande fase. Protagonista da academia de futebol nos anos anteriores, o camisa 23 tem apenas 4 bolas na rede e 9 tentos anotados em 2025. Querendo retomar a titularidade, Maurício busca continuar contribuindo para o Palmeiras, mesmo vindo do banco de reservas. O meio-campista tem aproveitado cada oportunidade para mostrar seu valor, participando ativamente das jogadas ofensivas e criando chances para os companheiros. Com desfalques importantes no elenco para o duelo contra o Juventude, Abel Ferreira precisará mexer no time titular. A tendência é que Maurício receba uma oportunidade entre os 11, podendo atuar em uma função diferente em campo. É válido lembrar que a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá durante a data FIFA, neste sábado, 11. No Allianz Parque, o confronto está marcado para começar a partir das 19 horas, de Brasília.